Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha, com esses três tipos de correção, você consegue operar qualquer ativo. Essas são as três principais correções que o mercado desenvolve e depois de uma correção vem uma impulsão e você como trader quer pegar as impulsões, você quer participar dos movimentos que o mercado estende, se desenvolve bem, se estica, se desenvolve rápido e gera movimentos mais longos. Então, essas são as impulsões. Para você pegar boas impulsões, entender quando o mercado está numa possível correção, para finalizar essa correção e logo em seguida vir uma impulsão, é essencial. Então existem três tipos corretivos diferentes. Vamos dar uma olhada nisso, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora virar uma chave nesse entendimento para você operar qualquer ativo, qualquer mercado com eficiência. Olha, claro que existem muito mais do que três correções, ainda mais se você for entrar em teorias de mercado e tudo mais, você vai ver ali vários tipos corretivos, a complexidade das correções e tudo mais. Isso de fato existe, só que é desnecessário, tá? Agora, o que é necessário? Você entender esses três tipos de corretivos aqui que a gente vai entender, porque essa é a base e essa base é tudo que você precisa de fato para operar com eficiência. Tudo além disso é desnecessário e você fica gastando tempo de forma desnecessária com coisa que tem pouco valor na tomada de decisão. Entenda isso porque é importante. Então, eventualmente, pessoal, essa movimentação que o mercado está fazendo aqui, ó, é um movimento que todo trader toma stop nisso. A maioria dos operadores monta trade para baixo, buscando vendas, enquanto o mercado tem todo o potencial de alta. Essa movimentação faz com que a maioria dos operadores monte trade para o lado errado do mercado, sem dúvidas. O que é esse movimento? Isso aqui é uma configuração de correção. Isso é uma correção subindo numa tendência de alta. É uma movimentação onde o mercado corrige subindo. Esse tipo corretivo muita pouca gente conhece. Eventualmente a gente conhece correções normais, né? O mercado ele impulsiona, corrige, às vezes fazendo até um A, B, C, e depois ele impulsiona novamente e desenvolve um movimento de alta. Essa é uma correção extremamente normal. A gente costuma ver correções laterais também. O mercado ele impulsiona, ele anda de forma lateral, corrige de forma lateral, depois ele impulsiona eventualmente numa movimentação. Então aqui a gente tem uma correção lateral. Essa movimentação que a gente está vendo aqui, o mercado ele sobe, anda de lado corrigindo, mas ele não consegue nem andar de lado. Ele anda de lado subindo e depois ele impulsiona forte e continua subindo. Então essa movimentação andando de lado subindo é por conta da pressão de demanda. Tem tanta pressão de demanda que o mercado, ao invés de subir, corrigir normal e continuar subindo, ele corrige lateral. Tendência de alta muito saudável, por exemplo, muitas das vezes é assim. Quando o mercado está muito impulsionado, ele sobe, anda de lado, aí sobe, anda de lado, sobe muito. Ele vai fazendo correções laterais, porque ele não consegue nem cair para corrigir. Ele anda de lado, corrigindo e já vai subindo mais. Aqui nesse caso tem tanta pressão de demanda que nem andar de lado ele consegue, né? Então ele vai tentando andar de lado, mas ele anda de lado subindo por causa da pressão de demanda empurrando ele para cima e aí ele vai disparando. E um combustível para esse forte movimento de alta depois é os stop loss que estão sendo capturados aqui da maioria dos traders também que estão vendendo em padrões como esse. A pessoa vê que isso aqui acha que é uma deriva, por exemplo, e vai romper para baixo, é um canal de alta, vai romper para baixo, isso aqui é perda de força, o mercado vai cair e não sei o que, muita gente fica vendendo. A maioria dos operadores vende movimentos assim, que é isso daqui, ó. Tá vendo? Fica tentando vender aqui na movimentação, só que o mercado vai continuar subindo, porque isso aqui na verdade é uma correção lateral subindo. Isso aqui na verdade é um movimento que está tentando andar de lado, mas nem andar de lado ele consegue. Ele anda de lado subindo, mostrando o controle de demanda, sem contar que você consegue ver os detalhes da movimentação lateral. Você vê aqui, ó, fundos cada vez mais altos, tá vendo? Topos toda hora sendo renovados, ou seja, o mercado ele vem numa dinâmica de tendência de alta escondida nesse movimento travado. Ele está subindo, ele está em tendência de alta e está normal, o controle está totalmente comprador e a maioria dos operadores está buscando vendas em cenários assim. É certo que existe sim um movimento, pessoal, que ele é um movimento de perda de força. Quando o mercado sobe muito forte, dá uma corrigidinha e aí depois ele fica subindo todo agarrado, todo travado, ó. Essa movimentação que eu estou desenhando aqui, ela é um movimento de perda de força, muitas das vezes. Então aqui ele subiu muito forte e depois ele vem subindo agarrado. É muito parecido com isso daqui, não é? De fato. Porém, qual que é a diferença? Isso daqui, para ser uma perda de força,
tem que estar capturando liquidez forte. Aí sim tem potencial de ser perda de força e o mercado realmente vai desenvolver movimento de baixa. Isso é virada de chave, tá? Agora, quando não tem captura de liquidez válida, a chance do mercado continuar subindo, isso aqui ser uma correção subindo por conta da pressão de demanda e não pela perda de força, pelo contrário, pressão de demanda, é muito grande, tá? Porque ele tem que estar capturando liquidez. E aí, se a gente for ver lá para trás, para quem não conhece o que seria captura de liquidez, o mercado tem que ter, por exemplo, um topo expressivo lá atrás, fazendo 1, 2, 3. Se tiver um grande topo expressivo lá atrás do gráfico, aí sim, em cima desse topo é uma região de liquidez de oferta. Grandes institucionais montam posições de venda em cima de topos assim. Então, se o mercado ele vem subindo forte, dá umas corrigidinhas e vem subindo agarrado, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, ou então às vezes até aqui em cima, todo na posição de captura mesmo, tá vendo? Isso daqui tá em cima do topo, em cima de uma região de liquidez, de oferta. Aí sim, a chance disso aqui cair é muito grande. De fato, isso aqui tem chance de ser perda de força de demanda, a demanda tá fraca e aí sim ele tende a cair. Agora, quando não tem esse topo aqui atrás, tá? Quando não tem a região de liquidez, isso daqui vai continuar subindo e a maioria vai ficar tentando vender em movimentos assim, tá? Então isso é um tipo corretivo, inclusive. É uma correção que sobe. Se você for ver aqui atrás, esse topo aqui, ele não é um topo de liquidez. Por que ele não é um topo de liquidez? Inclusive, essa semana passada a gente teve várias aulas ao vivo aqui no canal, né? Tá lá na aba ao vivo, vale a pena você acompanhar essas aulas ao vivo que a gente teve explicando vários detalhes bem avançados de técnica de trade, aonde está na aba ao vivo aqui do canal. Vale a pena você acompanhar e revisar essas aulas, caso tenha assistido. Lá eu explico que quando o mercado está subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, ó, se ele estiver fazendo topos e fundos ascendentes, os topos não têm liquidez de qualidade. Ó, pode ver que o mercado não sente nenhum topo aqui direito. Ele vai subindo mais ainda, tá vendo? Porque a gente está fazendo as impulsões de alta. Você vai ficar tentando vender contra as impulsões de alta, acreditando que vai entrar oferta em cima desses topos. Não vai. Topo de liquidez não é assim, né? O mercado vem subindo e aí esse topo aqui vai ter liquidez em cima, liquidez forte, esse topo vai ter liquidez forte, esse topo... Não, não vai ter, tá? Porque a gente está numa dinâmica de alta. A gente tem liquidez forte em movimento de baixa forte, tendências de baixa. Aí beleza. Em cima desse topo aqui tem liquidez, em cima desse topo tem liquidez. Agora em cima desse aqui, desse aqui, desse aqui, não tem liquidez. Entendeu? Não tem uma liquidez boa. Então aqui não tem nenhuma liquidez de qualidade, cara. A liquidez que está aqui é uma liquidez que não é liquidez em cima desse topo. Então isso daqui não é perda de força. Isso aqui, na verdade, é pressão de demanda. Isso é um tipo corretivo, tá? E o mercado tende a continuar subindo nessa movimentação. Visto isso, lá no time do Excelência Trade, a gente mapeou essa possibilidade com antecedência. Aqui é nosso ambiente de prática. Todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência aqui no nosso time. A gente tem o programa de formação treinamento Excelência Trade, inclusive está de vagas abertas, a gente abriu agora. E aqui é um ambiente de prática que vem incluso, né, no treinamento, onde todas as oportunidades que eu estou de olho são desenhadas, mapeadas ali com antecedência, é só você pegar em todos os mercados, tá? Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano. A gente mapeia 16, 17 ativos diferentes em todos os mercados e fica tudo desenhado ali. Só pegar o trade, literalmente ter consistência, que são os trades que eu pego todos os dias normal. Então, olha só, aqui é isso, olha lá, o mercado está justamente fazendo essa correção que a gente está vendo ali. Na hora que ele vir esticando, vai estopar todo mundo, porque vai estar todo mundo vendendo, e ele vai criar uma estrutura de continuidade alta, que é muito comum nesse cenário, e a gente vai comprar se ele criar, porque ele vai estar validando para nós essa possibilidade. Então é o que a gente está vendo aqui acontecer nesse cenário, tá vendo? O mercado ele tem que vir esticando e criar essa configuração. Vamos ver lá no gráfico, para a gente poder identificar essa oportunidade aqui no movimento, ó. Tá bem simples de ver. O mercado tem que continuar subindo um pouco, né? Ele tem que realmente esticar ali na movimentação. Olha como é que ele vem esticando, igual a gente falou. E aí ele tem que criar aquela estrutura de continuidade que está ali no desenho, tá vendo? Olha ele criando. Criou. Olha a estrutura aqui. Olha o desenvolvimento dela certinho. 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo, puxa para cima e renova os topos. Isso é uma estrutura de continuidade alta. Tá? É esse desenho mesmo. Toda estrutura dessa cria uma região que chama POI, que é uma região de demanda, e aí gera a possibilidade de compra quando essa região é testada. Então, no caso, o mercado já está até testando ela, que é essa puxada para baixo. Ó, a regiãozinha de demanda fica aqui.
E essa puxada para baixo que ele está fazendo já é o teste mesmo, né? Já tem a possibilidade de montar o trade aqui, por exemplo. Stop embaixo da região para aproveitar o movimento de 3 para 1 ali para cima, no mínimo, tá? No mínimo 3 para 1 ele tem que subir aqui na movimentação. Ele vai e estica lá para cima e gera um bom movimento, tá vendo? Essa movimentação, então, foi uma correção lateral subindo. Então, o mercado ele impulsiona, bum, tenta corrigir lateral, mas ele vai lateral subindo. A maioria dos traders acha que isso aqui vai gerar vendas, estopa todo mundo e continua subindo, fazendo uma impulsão de alta. E nessa impulsão você tem bons trades depois da correção, porque isso é uma correção subindo. Então, bem interessante essa movimentação e gera essa configuração de trade. Agora, vindo aqui num outro movimento bem bacana, é nessa venda. Olha só, aqui a gente vai ter uma venda muito boa e essa correção ela é lateral. Aqui o mercado ele veio impulsionando no movimento de baixa, ele corrige de forma lateral, tá vendo? Consolidou e ele tende a continuar caindo eventualmente. Nessa queda a gente precisa ver boas validações para a gente acreditar em movimentos de baixa e de fato vender. Só que tem um detalhe aqui nessa configuração como um todo, desse contexto específico, que está muito interessante, tá? Essa configuração aqui ela está muito boa. O que a gente tem de bom aqui nesse movimento? Olha essa lateralidade, pessoal. Isso aqui é uma grande consolidação no gráfico de 5 minutos. O mercado andou de lado aqui um tempão, tá vendo? Essa andada de lado longa que ele fez, ele nivelou os fundos e ele nivelou os topos, tá vendo? Então, em cima de lateralidades assim tem liquidez de oferta. Embaixo de lateralidades assim tem liquidez de demanda. A gente sabe que embaixo de fundos nivelados é uma região de liquidez relevante. Pode entrar demanda quando o mercado visita aqui embaixo. E aqui em cima é uma região de liquidez que pode entrar oferta. Só que o que a gente consegue perceber nessa estrutura lateral que fica relativamente nítido aqui, pessoal? Olha a quantidade de toques que tem no suporte, que é a linha de baixo. Vários toques, tá vendo? O mercado fica até ameaçando dar umas furadas, tá vendo? No suporte. E na resistência? Não tem nenhum. Pode ver que o mercado ele nivelou os topos aqui e tal. Mas não, ele nem encosta na linha aqui em cima. Vou até colocar ela mais forte para vocês verem bem. Olha lá, perfeito. A linha é lá, ó. Ele não encosta nenhuma vez, ou seja, ele cria um buraco aqui, ó, um vão. Isso daqui mostra que tem pressão de oferta e um certo controle vendedor nessa estrutura lateral. A gente sabe que depois de estruturas laterais nascem grandes tendências, né? O mercado ele desenvolve uma tendência e essa tendência normalmente ela surge de algum tipo de lateralidade, porque as lateralidades elas são as estruturas de compras e vendas institucionais que geram tendências, que são as estruturas de Wyckoff, né? Que são as acumulações e as distribuições institucionais de Wyckoff. Então isso tudo são estruturas consolidadas. Então, quando você vê que o mercado ele fica mais embaixo da estrutura e tem dificuldade de encostar na parte de cima, isso mostra pressão de oferta. Por mais que o mercado esteja em um equilíbrio, que é essa movimentação lateral, a gente tem aqui mais interesse de oferta do que de demanda dentro do equilíbrio. Isso tende a gerar uma tendência de baixa a qualquer momento. Quando ele sair dessa lateralidade, tende a ser para baixo e tende a desenvolver bons movimentos de tendência de baixa mesmo aqui daí para baixo. Então tem esse ponto. Só que, querendo ou não, embaixo de fundos nivelados, ainda continua tendo liquidez de demanda. Por mais que seja uma liquidez que fique enfraquecida por conta dessa pressão de oferta. Mas tem liquidez aqui embaixo. Quando ele vem, ó, igual ele veio, e fura os fundos nivelados, ele está capturando a liquidez. Ele está numa região que pode entrar demanda. E aí o que a gente faz? A gente tem que ver se vai entrar. E o que é legal ver? Ver tentando entrar. Mas se não entra, ele não sobe direito, pelo contrário, ele fica agarrado e não consegue validar nada de compra, e muito menos reagir bem, aí você vê que, cara, a demanda não entrou na liquidez de fato. Então já era uma liquidez perigosa, porque a pressão é de oferta e a liquidez é de demanda aqui embaixo. Então já não é uma liquidez boa, porque fica meio divergente a narrativa, né? E aí ele não entra demanda na liquidez de fato, e aí mostra que a demanda não entrou e a liquidez já era mais ou menos, e aí, cara, ele está fazendo aqui uma correção lateral. Tá vendo? Então ele impulsionou no movimento de baixa, corrigiu o lateral e tende a continuar, igual a gente falou. Então ele vem puxando na movimentação, ó. Ele realmente vem puxando. E olha o que ele vai criar aqui nessa puxada boa para baixo. Perfeito. Olha que bonita essa configuração que ele acabou de desenvolver. E lá no time do Excelência Trade a gente mapeou isso em detalhes. Inclusive a gente estava ao vivo em aula, por isso que está nesse outro player aqui, olha só. Tá vendo? O mercado ele vem caindo. Ele corrige um pouquinho na liquidez de demanda,
tá vendo? Mas ele não dá em nada, só respira um pouco. Na hora que ele voltar a cair, a gente quer ver os POIs de venda lá, que são as estruturas de continuidade baixa. Então é esse cenário que ele tem que estar desenvolvendo aqui que vai ficar interessante para nós. E aí, se você for ver, e todas as oportunidades estão desenhadas ali com antecedência, super simples de pegar, é exatamente o que ele está desenvolvendo lá. É a estrutura lateral, que está aqui. Na hora que ele romper lá para baixo, rompeu, ele tende a subir meio agarrado, subiu. Na hora que ele voltar a cair, a gente quer ver a estrutura de continuidade baixa. Olha lá, está criando agora aqui, que foi o cenário que ele desenvolveu. Está em cima do desenho que a gente fez ali. 1, 2, 3, puxa para cima, quebra o topo, tá vendo? E puxa para baixo logo em seguida e quebra as mínimas. É a estrutura que a gente tinha desenhado ali, que é essa estrutura de continuidade de baixa. Então essa estrutura cria uma região que chama POI, que é a região de venda, regiãozinha de oferta. Então você tem uma venda na região, quando ela for testada, para aproveitar o movimento de baixa também que tende a estar se desenvolvendo. Então, olha lá. O mercado dá uma enrolada ali, vem puxando bem. Aqui ele já pagou 3 para 1, depois ele vai andar bem mais, dá para carregar mais essa operação muitas das vezes e participando de movimento. Então, um cenário muito bom aqui, totalmente detalhado, onde essa é uma correção lateral. No final das contas, ele acabou fazendo uma correçãozinha lateral e depois ele continua desenvolvendo. Lembrando que quando o mercado corrige lateral, é por conta da pressão de oferta, no caso aqui, porque é um movimento de baixa. Então ele não consegue cair, corrigir normal e cair. Ele, né, corrige lateral, entendeu? Corrige todo travado lateralmente, porque não consegue nem subir devido à pressão de oferta e já continua caindo na tendência. Isso é ótimo para continuidade a favor de tendência. No caso aqui, igual essa, continuidade da baixa. E aí, se você for ver agora nesse outro movimento, aqui a gente já tem uma coisa diferente. Aqui o que a gente vê, pessoal, é uma correção normal de preço. Essa correção é a que a gente mais vê no final das contas para lá e para cá, onde o mercado ele impulsiona forte, ele corrige normal para baixo e depois ele vem desenvolvendo movimentos que dão continuidade de alta. Porém, essa configuração aqui especificamente, ela tem todo um contexto interessante que vale a pena você entender aqui em detalhes esse movimento. É muito bacana aqui, tem vários pontos reunidos de SMC, de leitura de estrutura de preço, ação institucional, olha só, notícias entrando justamente na hora que gerou a possibilidade ali da estrutura de preço, como que o gráfico é interessante. Então vamos entender esse movimento. Lembrando, pessoal, que essa oportunidade que a gente também mapeou em detalhes, eu vou mostrar ali para vocês, porque aqui no nosso ambiente prática tudo fica mapeado com antecedência. Então você tem aqui todas as oportunidades desenhadas com antecedência, é só você seguir aquilo ali sistematicamente. A gente tem aqui o nosso ambiente de aulas, porque o Treinamento Excelência Trade é um programa de formação, não é um curso qualquer, não é uma mentoria. Ele é além de uma mentoria, além de um curso. Inclusive, você tem várias mentorias dentro do programa de formação. Então, mentoria de SMC, aquela mentoria de Wyckoff, mentoria de Elliott, mentoria de preço e volume. Tudo para a gente conseguir se aprofundar nas melhores teorias de mercado, que são as melhores técnicas para se usar hoje em dia no trade, que são essas teorias aqui, para você dominar os conceitos. Análise técnica avançada, análise gráfica avançada, indicadores, volume profile, liquidez avançado, enfim, estratégias de trade todas prontas aqui com a reunião dos conceitos das teorias de mercado, formando operacionais já prontos. Enfim, o treinamento Excelência Trade ele é todo detalhado. Além dessa parte técnica, tem toda a parte de mentalidade, comportamento, psicológico, todo o desenvolvimento de atitudes que são ganhadoras no mercado, desenvolvimento de autocontrole, de autoconfiança, tudo voltado para o trade, tá? Inclusive, essa parte mental e comportamental, ela representa mais de 70% do resultado final de um operador no mercado. E a maioria dos traders nunca fizeram um processo nessa linha, né? Sempre buscou técnica, aprende estratégia de trade e tenta colocar em prática. Nunca consegue colocar em prática e nunca consegue colocar em prática o conhecimento que tem, muitas das vezes. Às vezes você tem conhecimento, você conhece técnicas boas, conhece boas estratégias, mas no final das contas não consegue colocar aquilo em prática de fato. Extremamente comum. Justamente porque nunca fez um trabalho de mentalidade, comportamento psicológico, desenvolvimento de atitudes que são ganhadoras no mercado. Atitudes que são ganhadoras faz total diferença. Parte de desenvolvimento de autoconfiança, autocontrole, isso é realmente um processo essencial. Todas as aulas aqui elas são acompanhadas de materiais didáticos, por meio de imagens, desenhos, tópicos. Toda aula tem um material didático junto, acompanhando para você entender tudo. Não tem como não aprender, tudo detalhado. Aqui no nosso ambiente de prática, tem todo um time que auxilia, mas gosto de responder as dúvidas de todo mundo pessoalmente, para a gente ter contato direto, para a gente estar alinhando a jornada. Então, você vem aqui em dúvidas, por exemplo, olha só.
Sempre tem minha fotinha ali, tá vendo? Onde eu vou respondendo um por um todos os dias para a gente ter contato, para a gente estar alinhando o processo. Todas as oportunidades que eu estou de olho, igual eu mostrei, ficam desenhadas aqui com antecedência em todos os mercados, tá? Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano. Então, assim, mercado americano entra Nasdaq, S&P, Dow Jones, forex entra EURUSD, GBP-USD, XAU-USD, USD-CAD, por aí vai. B3, mini índice, mini dólar, criptomoedas, Bitcoin, as altcoins. A gente mapeia umas 7 criptos diferentes, enfim. Todas as oportunidades ficam desenhadas ali, só você ir pegando. São exatamente os trades que eu pego, todos desenhados, igual eu mostro sempre para vocês aí o antes e depois. Treinamento Excelência Trade está de vagas abertas, dá uma olhada no link da minha bio aqui embaixo, porque por ali você consegue entrar para o time. E tem um vídeo meu também ali compartilhando a tela, mostrando por dentro do treinamento em detalhes, ainda mais detalhado aqui sobre tudo como funciona. Vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. Te vejo lá no time, pode contar comigo nesse processo de crescimento. Vamos juntos construir uma jornada de desenvolvimento real no mercado agora e realmente fazer um processo de formação, né? Isso é essencial no mercado. O mercado é uma profissão, então a gente tem que fazer o desenvolvimento organizado disso, né? E tudo aquilo que você precisa para esse processo tem aqui no Treinamento Excelência Trade com tudo bem detalhado. É um programa de formação completo, muito além de um curso, muito além de uma mentoria. Vale a pena dar uma olhada. E aí, vamos lá ver esse movimento. Olha só que interessante, pessoal. Essa configuração aqui, quando o mercado subiu bem e quebrou esse topo, ele fez aqui um choque. A gente pode até escrever, porque quebra de topo válido chama choque. Então, isso é um choque de compra, favorece possibilidades compradoras. Quando o mercado ele vem caindo bastante e tenta quebrar essa mínima, mas ele não consegue, tá vendo? Ele faz um conceito que chama SMS, que é um conceito muito bom que vem depois do choque normalmente. Então, é um combo de compra que ele está desenvolvendo, tá? Isso aqui é um combo comprador muito bom. Reunião de bons conceitos. Primeiro ele faz o choque, que é a subida forte quebrando um topo válido. Depois ele tenta cair para renovar a mínima e não consegue. Então ele faz aqui o SMS, que é a relutância em renovar a mínima. Ele não consegue quebrar as mínimas mais. Isso favorece muito compra. Olha como é que entra o interesse a partir da estrutura de preço. Entrou um interesse forte aqui na movimentação, impulsionou e depois ele corrigiu. Que correção é essa? Normal. Ele impulsiona, corrige normal, tá vendo? E depois ele vem voltando a subir. Nessa que ele vem voltando a subir, já tem potencial de ser uma nova impulsão de alta. E aí aqui ele tende a vir criando estruturas de continuidade para a gente ir comprando e aproveitando essa movimentação, porque a correção já foi feita, que é esse movimento de baixa, e ele já está impulsionando de novo em uma impulsão. Então é o que a gente estava de olho lá no time do Excelência Trade, nessa movimentação que ele veio desenvolvendo. Olha que interessante. Essa movimentação, se eu puxar aqui, ó, foi agora há pouco esse trade. Olha só o estudo que a gente fez desse cenário. Olha lá, ele está lá nessa, tá vendo? Já tinha feito a correção que a gente está falando e já estava impulsionando de novo. Se ele ficar meio ali, olha lá, igual eu desenhei, e vir subindo e criar a estrutura de continuidade, devido a esse contexto todo e o entendimento de que isso aqui é uma correção simples, normal e já foi realizada, a gente tem essas compras para continuidade. Não tem muito mistério. Ele tem que desenvolver ali a estrutura parecida com aquela que a gente viu. E aí ele vai vir subindo. Ele vai criar algumas opções aqui, principalmente essa, que está mais interessante. Ó, isso aqui já é uma estrutura dessa de continuidade, que está praticamente em cima do desenho que a gente mapeou ali. 1, 2, 3, puxa para baixo, quebra fundo, puxa para cima e renova o topo. Estruturinha, tá vendo? Igualzinho a gente estava falando ali, é aquele cenário. Então isso aqui é uma região que a gente pode marcar, que é uma região de demanda. Quando ele testar essa região, vai ter possibilidade de entrada nela para aproveitar o movimento que sobe. Logo em seguida, ele vai criar outra ali. Aqui ele já pegou a ordem, tá vendo? Ele já vai desenvolvendo. Isso daqui já é uma outra estrutura, se você for ver. Ela tá meio esquisita, mas é. Deixa eu apagar essa daqui. Olha só. 1, 2, 3, meio estranho. Aí puxou para baixo, quebrou os fundos. E aí puxou para cima também meio agarrado e depois puxou. Tá vendo como é que ela tá meio estranha? Mas tá válido. Tem a possibilidade de entrada aqui mesmo. Ó. Na hora que quebrou o topo nessa puxada para cima, já tem como entrar ali. Seu stop tem que ficar aqui embaixo, entendeu? Então é uma possibilidade de entrada aqui por conta dessa região ou ali em cima por conta da estrutura de continuidade, cara. São cenários válidos aqui para montar pro trade. Daí ele vai embora e vai gerar o trade certinho, tá vendo? E vai esticando lá para cima por conta desse contexto ali para trás e por conta da correção normal, simples que ele já tinha desenvolvido e uma nova impulsão já ter continuado. Nessa a gente mapeou essa possibilidade. Você vê que ele fez essas duas opções aqui de entrada exatamente ali em cima do desenho. E aí é só pegar o trade e participar também numa configuração boa.
Então, esse movimento, ó, de correção sobe, corrige normal e impulsiona. É esse dali que a gente viu. Opa! É esse que a gente viu ali agora. Normal. Sobe, corrige lateral, por conta da pressão de demanda, no caso, já que está subindo. E aí continua subindo. Ou então ele sobe, lateraliza, andando de lado, subindo, a maioria vai ficar vendendo e ele vai impulsionar para cima, você vai estar indo para o lado certo. Exatamente essas são as opções. Claro que ocorre a mesma coisa para baixo, igual a gente viu em alguns exemplos ali agora dessas oportunidades, tá? Então, assim, existem muito mais outras correções, tem como complexar isso aqui muito mais, né? Igual eu falei, se você for entrando em teorias de mercado, você vai ver que tem um monte de correção complexa, não sei o quê, mas é totalmente desnecessário, essa que é a verdade, a níveis operacionais, num processo profissional de trade. Essas 3 correções elas já são mais do que suficiente para você identificar cenários bons ou de forma objetiva e participar dos movimentos certos. Vamos juntos? Conta comigo qualquer dúvida. Fui! Valeu!